Deixa eu primeiro colocar aqui a tabela das funções, de todas as funções, para relembrar. Vou ver aqui mesmo. Então, a química orgânica a gente iniciou com características do carbono, representação das cadeias, né? Teve toda aquela parte introdutória, classificação do carbono, enfim, né? Daí depois foram as funções. A gente viu hidrocarboneto, e para reconhecer, a gente vai encontrar no composto só átomos de carbono e hidrogênio. E depois tem as outras funções aí também que são importantes. Então, aqui, como a gente reconhece, então, o álcool? Tem uma cadeia carbônica, que aqui está representado por R, e daí eu tenho uma hidroxila, que é um grupo OH, num carbono de ligação simples, um carbono saturado. A nomenclatura vai terminar em ol. Mas assim, gente, falando de primeira fase ou de Enem, né, primeira fase das estaduais ou Enem, a parte de nomenclatura ela não é cobrada assim, tudo bem que terminou em ol é um álcool, tem coisas assim que a gente vai associando, né? O hidrocarboneto termina em o. Só que aquelas regras, né, para montar nomes mais complexos não é cobrado assim em termos dessa prova que é mais geral, né? Daí, quem for fazer a prova específica de química, que nem na segunda fase da Unesp, é por área de conhecimento, pode ser que tenha alguma coisa a mais, né? Então, vocês vejam aí o tanto que vocês querem aprofundar. Quando a hidroxila está ligada num carbono de ligação dupla, eu tenho uma função que chama enol. Já aceitaram que tinha alguém querendo entrar. Então, para reconhecer também é importante. Daí, o fenol, a hidroxila, vai estar ligada no anel benzênico, que é essa estrutura aqui, ou esta, que é a parte lá das cadeias aromáticas, né? Tem a presença do anel benzênico. Daí, a gente tinha visto o aldeído, que eu tenho um C dupla O no carbono de ponta, termina em al. Cetona, C dupla O, no meio de dois carbonos aqui, tem carbono dos dois lados do C dupla O, termina em ona. Ácido carboxílico, tem o grupo carboxila, que é o C dupla O, OH. O sal de ácido carboxílico é C dupla O, O. E aqui no lugar do hidrogênio, que era do ácido carboxílico, entra um metal. Tá? Os mais comuns são de sódio, cálcio, tá? Enfim, um sal orgânico. Daí a gente tinha visto também o éster, que também é um derivado de ácido carboxílico, mas aqui no lugar deste hidrogênio vai entrar mais carbono. Então sai esse hidrogênio e continua aqui cadeia carbônica. E o éter, que é quando eu tenho oxigênio com carbono dos dois lados. Não tenho dupla O, que aqui existe no éster. Essas aqui a gente já tinha visto. Agora, vamos para mais essas três aqui que são importantes. Lá no centro de mídias, hoje vai ter aula de química. Pela sequência, eu vi que vai ser hidrocarbonetos 2, que vai ser hidrocarbonetos com cadeia ramificada, que ainda não apareceu por lá. Daí depois eu não sei como que vai ser a sequência. Eu acho que parece que pela apostila vai falar um pouco de isômero na próxima semana, que é o que eu também vou falar na próxima semana, então vai alinhando. E depois lá também vai aparecer funções orgânicas. A gente está daí um pouco adiantado aqui.
Bom, aleto orgânico ou derivado halogenado. Na cadeia carbônica, a gente vai encontrar um halogênio. Os halogênios são, né, aqueles elementos da família 7A da tabela periódica. Chama de família dos halogênios. Que é flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, bateu o olho, tem átomos de flúor, cloro, bromo ou iodo, é um aleto orgânico. É muito comum em moléculas de inseticidas e agrotóxicos aparecer átomos de cloro, principalmente, tem flúor. Daí, para fazer o nome, a gente vai ver o hidrocarboneto, porque assim, ele é derivado de hidrocarboneto. Eu pego um hidrocarboneto e troco, né, por reação orgânica, o hidrogênio por algum halogênio. Então, é só colocar o nome do halogênio na posição lá correta, e o hidrocarboneto que deu origem. Então, para reconhecer o nome é tranquilo, vai ter lá, né, cloro, flúor, bromo, iodo. Então, ó, esse aqui, por exemplo, esse primeiro, vou chamar de letra A. Esse aqui de letra B. Então, se a gente olhar aqui, o que aconteceu? Tem um átomo de cloro no carbono 1 mesmo, então não preciso me preocupar com a numeração. Lembrando que aqui o carbono 1 é a ponta mais próxima do grupo funcional, né? E está ligado a 3 carbonos. Lembra os prefixos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número de carbonos aqui. 1 carbono, prefixo met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Os compostos que são muito maiores, né, que pode ter, né, aí com centenas de átomos de carbono, a gente não faz essa nomenclatura oficial. Então, aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, só que tem o átomo de cloro. Então, vai ser cloro, daí 3 carbonos é prop, tipo de ligação entre carbonos. Quando eu só tenho ligação simples, eu vou usar a parte do meio do nome AN. Uma dupla e N. Uma tripla e N. Também é comum aparecer duas duplas, daí a gente dobra di e N. Tá, então aqui vai ficar cloro, prop, de 3 carbonos, AN de ligações simples, e como é derivado de hidrocarboneto, vai terminar em O, tá? Então esse aqui é o cloro propano. Então é tranquilo aqui. Este daqui tem um átomo de bromo. Não é cadeia ramificada aqui não, tá? O que eu tenho aqui é hidrogênio mesmo, ele só abriu. Se eu quisesse representar, por exemplo, esse aqui lá naquele modelo de estrutura de traço, seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, né? Carbonos. E aqui estaria o bromo. É a mesma representação. Então, aqui eu só vou posicionar o bromo. Daí o carbono 1 eu tenho que escolher de forma que fique mais próximo do grupo funcional, que ali é o BR, né? Então, o carbono 1 vai ser este é o 2, este é o 3 e este é o 4. Então, vamos ver o nome aqui. 2-bromo. Daí, quanto átomo de carbono? Qual vai ser o prefixo? Falem aí para mim. 4 carbonos. But, né? But, pode emendar tudo aqui. Daí, tipo de ligação simples, a gente coloca a N aí.
2-bromobutano. É um haleto. Aqui já são as funções nitrogenadas. Daí existem duas funções nitrogenadas as mais importantes, né? Até existem outras, só que as mais importantes são essas aqui, ó, que não tinha aparecido nitrogênio em função, que é a amina é uma função e a amida é outra função. Então, como a gente vai reconhecer isso aqui? As aminas, elas são derivadas da amônia. A amônia é isso daqui, ó, N é um composto inorgânico, né? Que aqui não tem carbono, é isso aqui. Daí o que acontece? Quando vai substituindo esses hidrogênios por pedacinhos de cadeia carbônica, né? Que a gente chama de R, daí eu tenho a função amina. Então, quando a amina vai ser primária? Quando eu substituo um hidrogênio por carbono. Então, aqui ficou RNH2. A identificação é nitrogênio ligado a carbono, só que daí às vezes pede para classificar. A secundária, eu vou trocar 2 hidrogênios por carbono. Então ainda sobra um hidrogênio aqui com nitrogênio. E a amina terciária, a gente vai substituir os 3 hidrogênios por carbono. Então, nitrogênio ligado a carbono. O nome é tranquilo, é só eu, né, identificar o grupo que entrou. Então, a gente viu grupos metil, etil, propil, isopropil, né? Então, são os mais básicos aí. E a gente vai colocando eles aí em ordem de complexidade, do mais simples para o mais complexo, né? E no final coloca a palavra amina. Que nem aqui, ó, esse primeiro. É uma amina primária. Aqui entrou um grupo metil, ó. Lembra que o grupo CH3 é o grupo metil? São os principais grupos, relembrando. Quando a gente tem o CH3, que é derivado lá do CH4, né? Mas saiu um hidrogênio para ficar livre aqui, uma ligaçãozinha que eu coloco, né, onde eu quero e onde preciso. Então, radical. Esse aqui, como é de um carbono, é o grupo metil. Daí tem de 2 carbonos, que é o CH2CH3, é o grupo etil. Daí de 3 carbonos, a gente tem duas opções aí. Pode ser o CH2, CH2CH3, que eu chamo de propil, ou a ligação livre no carbono do meio. Daí fica CH3, CH, daí aqui que eu ligo na cadeia, ou no átomo que eu vou precisar fazer a ligação, CH3. Daí esse aqui vai ser o isopropil. Iso é o prefixo para igual, porque se a gente olhar aqui, né, ele é simétrico. Aqui é CH3, CH3 aqui, né, e o meio tá a ligação. Tem outros, tá, gente? Mas como eu disse, não vale muito a pena ficar aprofundando muito nessa parte de nomenclatura, que agora, hoje em dia, os vestibulares estão pegando mais leve nisso, porque eles preferem o contexto, né? A interpretação do enunciado, não é muita decoreba mais. Mesmo assim, tem que decorar algumas coisas, não tem jeito. Então, entrou ali um metil. Então, vai ficar metilamina só. Né? Tem um metil. Ai, quero apagar isso aqui, ficou esquisito. Aí. Então, aqui entrou um grupo metilamina. Nesse de baixo, ó, se a gente olhar, eu tenho aqui um grupo de um carbono, que é o metil. Do outro lado, tenho de 4 carbonos, né? Eu não falei ali, mas, gente, por dedução, se 4 carbonos é but,
e ele tá ligado aqui, né, na sequência retinho, então esse aqui é butil, tá? Então eu tenho o grupo metil de um lado e o grupo butil do outro. Esse aqui já é uma amina secundária, que substituiu dois hidrogênios. Então a gente organiza agora do menor radical para o maior. Então vai ficar metil, pode grudar tudo. Butil e põe amina no final. Então de um lado tem um carbono, do outro lado tem 4. Vou pôr de outra cor aqui. Então aqui é metil e aqui é butil. E esse de baixo aqui, a gente tem os 3 hidrogênios foram substituídos, né? Uma amina terciária. Ó, então, se eu olhar, aqui e aqui são 2 grupos iguais, que são os grupos metil. E aqui, ó, eu tenho um grupo de 2 carbonos, que é o etil. Então, a gente só organiza. Daí não precisa, quando é grupo igual, a gente coloca aquele di, tri, né? Não precisa colocar metil, metil, etil. Então, para facilitar, coloca assim: dimetil, porque são 2. Eu coloco o etil e depois no final a amina. Certo? Os compostos, esses compostos nitrogenados, eles não têm um cheiro muito agradável, tá? Não sei se vocês lembram do éster. O éster tem cheiro agradável, que inclusive é utilizado como aromatizante artificial de frutas, né? Já as aminas, esses compostos com nitrogênio, quando elas sofrem degradação, daí o cheiro piora ainda. Então, por exemplo, o peixe, o cheiro natural do peixe é uma amina, né? Que tem gente que não gosta muito. E quando estraga, daí, né, o peixe podre é uma outra amina também que vai acabar transformando. Então tem esse cheiro característico. E uma outra característica é que elas têm caráter. Então, por exemplo, daí aqui, falando um pouquinho de neutralização, se a gente então cortou o peixe, quer tirar o cheiro da mão, o que eu posso fazer? Passar limão, porque o limão tem ácido cítrico, que é um ácido cítrico, o um OH- que tem nessa amina, que vai ser, né, derivado da amônia, lá vai ter OH- também de base, quando está em solução aquosa. E daí vai neutralizar. Então, o cheiro ele sai, tá? Quando vocês forem então fazer sushi, depois lava a mão com um pouquinho de. Pode ser vinagre também, que é ácido acético, também funciona. Não sei se vocês fazem sushi, né? E eu não gosto dessas coisas. Fiz uma vez e ficou horrível. E eu já nem gosto nem de comer, então de fazer menos ainda, né? Eu prefiro coisas, eu prefiro massas. Sou italiano. Amida. A amida, daí é a outra função com nitrogênio, é a última que a gente vai ver dessas mais importantes. Depois é bom ficar sempre, né, relembrando delas. Gente, isso aqui sabe aquelas coisas que todo ano tem, que não tem jeito de fugir? Então, função orgânica é uma delas. Toda prova vai aparecer de alguma forma, vai ser cobrado. Qual que é a diferença aqui? Tem um C-O ligado diretamente no carbono do nitrogênio. Então tem que tomar cuidado para não confundir. Diretamente. Daí aqui, quando está na ponta, geralmente a gente tem hidrogênios, tá? Para completar aqui as ligações do nitrogênio, mas pode ser outro carbono, tá? Mas isso aqui é a estrutura principal. Então tem C-O no carbono do nitrogênio. E o nome é fácil, eu coloco prefixo, infixo, né? O número de carbonos, o tipo de ligação entre carbonos, e no final coloca amida. Daí eu tenho, então, a nomenclatura.
As amidas, assim, no nosso dia a dia, entra bastante como polímero, né? O polímero é quando eu faço a união de várias moléculas pequenas. Aí eu chego num polímero, que é a poliamida, por exemplo, que é um polímero, ele é bastante usado em alguns tecidos, tem poliamida, enfim. Ó, aqui eu tenho daí duas amidas, então. Ó, o grupo C dupla O com o nitrogênio ligado diretamente. São dois carbonos, ET. A ligação entre carbonos, só que eu olho, essa daqui é simples, AN, e no final emenda amida, etanamida. E esse aqui que eu vou chamar de E, ele tem uma ramificação, né, um grupo metil. Então, eu preciso numerar para indicar a posição do grupo metil. O carbono 1 é o mais próximo agora da função, lá do C dupla ONH2. O grupo metil está no carbono 3, então é 3-metil. 1, 2, 3, 4. UT. Ligações entre carbonos são simples. Esse C dupla O aqui não conta, tá? A parte do meio é carbono, ligação entre carbonos. A N, peraí, é butanamida. Professor, Oi. não seria isopropil, né? Porque é CH3, CH e CH3, né? Não é CH2, é Não, esse CH2. aqui não é não é um radical, não, isopropil. Até porque aqui, daí não seria a nomenclatura oficial, tá? Então, Ah, tá. eu até poderia falar algo do tipo isopropilamida. Até tem como usar, seria uma nomenclatura paralela, mas daí seria esse daqui, ó. Isopropilamida, eu colocaria. Peraí. Pego o isopropil. Eita, quero apagar. Porque quando você olhar essas nomenclaturas, tem que olhar a cadeia que tá ligada, né? Que é C É, dupla O, N, aí você tem que ver a cadeia que tá ligada antes. Isso, é o que está ligado na função orgânica para fazer o nome. Então, se eu É. pegar o isopropil é esse daqui, né? Só vou colocar ele assim, que é CH3, simples, CH. Nem tem como fazer. Ah, não, tem sim. Peraí, deixa eu ver se dá. Aqui seria CH, né? Aqui CH3 dá sim, ó. Tipo, se eu quisesse falar algo isopropilamida, que não seria o nome oficial, tá? Mas seria algo assim. Daí aqui eu colocaria o carbono NH2. Então, o que que eu fiz para dizer que eu tenho isopropilamida? Eu peguei o isopropil. Onde eu tinha colocado o isopropil? Aqui, ó. Daí, nessa ligação, eu fiz o quê? Eu coloquei o grupo funcional da amida, que é o C dupla O NH2. Então, até poderia chamar de isopropilamida. Mas não seria o nome oficial, tá? O nome oficial seria... Daí eu teria que achar uma cadeia principal aqui, ó. Quer ver? Mas também tem essas variações de nomes usuais, não estaria errado. Mas para fazer o nome oficial, eu ia fazer isso daqui como cadeia principal. Daí aqui seria o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3. Então seria 2-metil propilamida. Seria um nome daí oficial, tá? Mas daí o nome usual até poderia ser isopropilamida. Por aí, gente. Às vezes, a ideia é essa, tá? Vocês entenderem o que cada parte do nome vai indicando para conseguir fazer assimilações. E quem realmente quiser escrever os nomes, as estruturas, daí são horas a mais de estudo. Bom, agora eu vou montar aqui umas cadeias, ó, a partir do nome, só para a gente ver, né, relembrar o que cada parte significa, que é possível também aí a gente unir pedacinhos. A ideia é essa. Então, ó, primeiro, li o nome.
5-flúor e tem lá 3,3,4, trimetil, hexino. Tem que saber a função. Se está falando de flúor, cloro, bromo e iodo, é um haleto orgânico. Então, olhando aqui, o que, que eu tenho? No carbono 5, eu vou ter um átomo de flúor. Daí eu vou ter 3 grupos metil, ó, trimetil. 3 grupos metil nessas posições aqui. 3, 3, 4, né? E daí eu tenho uma cadeia principal que tem quantos átomos de carbono? 6. 6. Então, se eu quero montar isso daqui, ou de repente é comum o quê? Ter nomes ou partes de nome, e as alternativas são estruturas para você associar qual é a correta. Também é comum assim, tá? Então, o que, que seria isso aqui? Eu teria que colocar 6 átomos de carbono. Hexino não tem numeração para essa ligação tripla. Então, eu vou colocar ela num carbono que eu vou escolher a ponta para ser o carbono 1. Se tivesse o 2, 3, né, daí eu ia colocar no carbono correto. Quando não tem número antes aqui do infixo, da ligação dupla ou tripla, é o 1. Então, eu vou colocar aqui. E N é ligação tripla. Daí, o que, que eu sei? Ih, sumiu? Ah, não, imprimir. Não quero imprimir nada. Voltou. As outras ligações vão ser simples. Né? Por enquanto, eu estou nessa parte final aqui, que é do esqueleto aí da cadeia principal. Agora eu vou colocar os números aqui para. Então, esse aqui é o carbono 1, 2, 3. Essa função aqui, gente, em específico, que é o haleto, ele é derivado de hidrocarboneto. Então, eu estou fazendo o esqueleto como se fosse hidrocarboneto. Tá? Então, é por isso que eu já coloquei a tripla aqui no carbono 1. Tá. Ok. Agora, vamos colocar os grupos que faltam e depois completar os hidrogênios. Ó, 3, 3, 4, trimetil. Vamos colocar os grupos metil primeiro e depois o flúor. Então, no carbono 3, eu vou ter 2 grupos metil, né? Que é 3, 3. Então, eu vou colocar aqui um CH3 para cima, outro para baixo. Eu também vou ter um no carbono 4. Tanto faz ser para cima ou para baixo, quando a gente está fazendo assim, colocando os átomos de carbono. E no carbono 5, eu vou colocar um átomo de flúor. Eu vou pôr para baixo. Aí. Agora completa com hidrogênio, para que cada carbono fique com as 4 ligações, né? Então, este carbono 1, quantos hidrogênios falta? 1. 1, ele já está com 3 ligações. O carbono 2. Nenhum. Nenhum, já está com 4. O 3. Nenhum. Já está com 4. O 4. Falta 1. Tá 1. O 5. Um. Falta 1. E o 6. 3. E muito 3. bem. Ele tem que. Então aqui é H. E aqui é H3. Tá montado aí. Se quiser fazer a estrutura de traço, eu vou por aqui. São 6 carbonos, né, na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já tenho a tripla. No 2. Daí, no 3, como tem 2 grupos metil, pode colocar só assim, ó. Cada ligação está levando a um grupo metil. No 4, tem um grupo metil. Aqui a gente vai, a ligação aqui geralmente, quando é só uma, vai pro biquinho, tá? E o 5 vai ter o flúor. Então, eu só preciso obrigatoriamente representar o átomo de flúor. Os carbonos e hidrogênios pode deixar tudo oculto.
isopropioamina. Então, é uma amina e foi trocado um hidrogênio só por um isopropil. Então, o isopropil é esse daqui. Vou colocar esse outro hidrogênio para lá. Peraí. Pode colocar, não precisa colocar ele assim também na vertical, tá? E tanto faz, na verdade, né, gente? Eu vou colocar assim mesmo, ó, H3C, que é a mesma coisa que CH3, né? Daí eu tenho um CH. Daí aqui embaixo eu tenho que colocar NH2. Porque do NH3, que era amônio, eu tirei um hidrogênio, né? E entrou o grupo isopropil. Então é esse daqui, o isopropioamina. Se quiser fazer em estrutura de traço, pode fazer assim, então. Esse aqui é tão pequenininho para fazer a estrutura de traço. 1, 2, 3. Aqui está o isopropil e aqui eu coloco o NH2. Também pode. E o de baixo é uma amida. É uma amida com quantos átomos de carbono na cadeia principal? 5. 5. Nós temos aqui um pente, né? Então, vou colocar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui é o grupo amida, eu tenho que colocar obrigatoriamente no carbono que eu vou escolher para ser carbono 1. Aqui eu vou pôr a ponta da direita. No carbono 3 vai estar a ligação tripla. Então aqui o que, né, quando a gente sai de hidrocarbonetos, ou a gente viu também que os haletos orgânicos é derivado de hidrocarboneto. Agora, o que vai, né, dar prioridade é o grupo funcional, vai ser o carbono 1, o mais próximo do grupo. Então, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. Então, no carbono 3 eu vou pôr a tripla. O carbono 3 é entre o 3 e o 4, que é esse 3 e N aqui, ó. E daí no carbono 2 eu vou pôr um grupo metil. Tá? E daí a gente completa aí as ligações, os hidrogênios. O carbono 4 aqui já está ok, o 3 também, o 2 solta um H e o 1 está certo. Tá? Então, o que tem que tomar muito cuidado que acaba errando, né? Se já souber o grupo aí, né? Funcionar algumas coisinhas, é a parte de numeração de cadeia. Cuidado. É muito comum o aluno colocar o carbono 1 aqui, porque se confunde com hidrocarboneto, por estar mais próximo da tripla, tá? Saiu de hidrocarboneto, a prioridade é o grupo funcional. Se quiser fazer a estrutura de traço, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, esse aqui, se esse aqui vai ser o carbono 1, aqui eu já coloco dupla O NH2, carbono 1, carbono 2, carbono 3 com a tripla. Aqui o carbono 2 tem um grupo metil. Certo. Então aqui a gente viu as funções, né, separadinhas aí, um pouco de nomenclatura, e é muito comum, mais comum do que cobrar elas separadas, são esses exercícios que cobram, a gente fala que são polifuncionais. Então traz uma molécula, um contexto, uma aplicação e quer saber as funções presentes. Daí pode misturar um pouco com outras coisas, né? Com propriedades, isomeria, que a gente vai ver ainda, mas reconhecer funções assim é importante. Então aí fala que é um hormônio, regulação do ciclo circadiano, deve ser alguma coisa de coração, né? Sei lá. Bom, quer saber as funções. O que eu tenho de função orgânica aí? É isso que ele quer saber. Vamos dar uma olhada. Tem que procurar o que é diferente de carbono,
Tá? Então, se a gente for olhando aqui, ó, começar aqui por cima. Eu sei que eu tenho um oxigênio, e daí eu vejo no que ele está ligado. Ele está ligado a carbono dos dois lados. De um lado aqui é um carboninho, aqui tem um representado. Isso aqui já é um grupinho. Daí eu tenho aqui nitrogênio. Tem que ver onde esse nitrogênio está ligado. Ele está ligado em dois carbono. Aqui é um carbono, aqui também é carbono. Carbono, né, é só carbono, não é dupla O. Aqui eu tenho outro grupo. E aqui eu tenho um nitrogênio que está ligado, de um lado é carbono e do outro é C dupla O. Então aqui eu tenho um outro grupo. Eu tenho 3 grupos funcionais. Ele quer saber aí, né, as funções presentes, então a gente tem que procurar a alternativa que dê certo aí no negócio aí para assinalar, né? 2 a gente acabou de ver, né? E tem um que... Alguém lembra, será? Professor, das funções aquelas que são éster e éter, qual delas é a aromática? Nenhum. Ah, não, não, é assim, não é aromático de ter anel benzênico, tá? O éster, ele tem aroma, ele tem aplicação como aromatizante. Não é aromático de cheiro, de anel benzênico. Nesse caso Ah, lá, era entendi. aromático de cheiroso, tá? Tá. Eu posso ter um éster aromático, mas é daí com, né, dizendo que ele está ligado a um anel benzênico também pode, mas não é o caso. Então aqui, assim, gente, para acertar depois desse, né, exercício, sempre fala, vocês têm que ir sempre escrevendo e colocando o nome dos grupos. É a melhor maneira, na minha opinião, de ir memorizando, né? Então eu vou colocar aqui os grupos, ó. E depois tem mais alguns que a gente vai ver. Então, quais são os que, né, que a gente viu aí? RCOH, que é o grupo H em carbono de ligação simples. Esse aqui é álcool. Se estiver num carbono de ligação dupla, o grupo H vai ser o enol. E daí o fenol. É sempre assim bom por grupinhos. Então, funções com OH, álcool, enol e fenol. Que seria o OH no anel benzênico. Né? Que é assim ou assim. Então, aqui a gente já tem um primeiro grupinho de funções, que é o fenol, que são as funções com hidroxila. Agora, deixa eu pegar uma outra cor. Daí tem outras duas que é sempre bom estudar junto, que são as que tem o C dupla O, que é aldeído e cetona. Geralmente os alunos confundem. Aldeído, C dupla O na ponta. Então é C dupla O. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser um hidrogênio. E cetona é R, C dupla O, R. Então tem carbono dos dois lados do C dupla O. Esse aqui é um outro grupinho. Daí a gente tem o grupinho que entra éster, os derivados de éster e o éter também, que a gente põe junto porque o nome é parecido e acaba confundindo. Deixa eu pegar uma outra cor. Que cor que eu quero agora? Não sei, estou indeciso de cor. Temos que não aparece. Preto, né? Por que não? Vamos lá. Aqui, então. Éster. R, C dupla O, O. Ah, não, vou pôr o ácido carboxílico também junto aqui, tá? Na história. Vou pôr o ácido carboxílico também. Então, aqui vai começar assim. C dupla O, OH é o ácido carboxílico. Daí os derivados do ácido carboxílico. R, C dupla O, e continua que daí mais carbono, troca o hidrogênio por carbono, éster.
Daí, se trocar o hidrogênio por algum metal, geralmente acaba aparecendo sódio, cálcio, enfim. Aqui algum metal, eu tenho sal de ácido carboxílico. Vou colocar só assim, ó, sal de ácido. E o éter, porque aqui, né, confunde com éster, às vezes o nome, é só oxigênio com carbono dos dois lados. Isso é éter. Então, o que tem aqui é éter, oxigênio com carbono dos dois lados. Daí a gente tem o grupinho das nitrogenadas, né? E hidrocarboneto é fácil de reconhecer, só carbono e hidrogênio. E o aleto, né? Carbono, hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, agora daí a gente tem o grupinho das nitrogenadas, que é aminas, né? Que é que não precisa colocar primária, secundária, terciária, tá? Vou colocar assim, só. Às vezes pode colocar só assim também, ó, na hora que for identificar. Amina. Eu vou colocar se é primária, secundária ou terciária. É que não pode não ser dupla O, né? É melhor colocar assim, ó. E depois, essa aqui é uma primária, né? E saber que depois vai entrar carbono comum, pode ser. E a amida, obrigatoriamente, eu preciso do C dupla O no carbono do nitrogênio. Tá? Então, agora, quais são os grupos, então? Ó, oxigênio com carbono dos dois lados, éter, que é isso aqui. R, né, que é carbono, oxigênio, carbono. Então, vamos voltar aqui. Então, esse daqui é um éter. Aqui é uma amina, porque é nitrogênio ligado em carbono e carbono. Inclusive, se quiser classificar, é uma amina secundária, porque ainda sobra um hidrogênio aqui. E outra que é amida, porque o nitrogênio está ligado diretamente num C dupla O. Daí a gente vê aí uma alternativa que dá certo, tá? Amina e éster, não, ácido carboxílico não tem. Hidrocarboneto aromático teria que ser só carbono e hidrogênio, que não é o caso, e ainda um anel benzênico, tá? Então, não. Amida e éter, né? Amida tem e éter tem. Certo? Vamos ver mais alguns aqui que dá tempo ainda. Certo. Aqui está separadinho, tá? Ele colocou o grupo funcional para identificar respectivamente. Vamos ver, sem olhar lá no de cima que eu fiz o esbocinho, se vocês lembram de algum. O primeiro, C dupla OH na ponta. O segundo, OH em carbono de ligação simples. O terceiro, C dupla O, OH. E o 4, C dupla O, O e continua carbono. Troca o hidrogênio por carbono. Esse primeiro aqui, qual que é? Aldeído, né? Aldeído. Então, ó, é bom que já dá para... A gente fica entre 3. Isso aqui é um aldeído. Eu sempre vou pro que mais repete no primeiro. É, Repete muito aldeído, então acho que é aldeído. é verdade, é uma estratégia. A2 É álcool. é Ah, álcool, que é o OH em carbono de ligação simples. C dupla O, OH. cetona? Não. Não. Ácido Cetona carboxílico. é ácido. Cetona é assim, C dupla O. Nesse esquema, ele teria que ter representado assim, ó. Isso aqui é cetona. É ácido. Ácido. E o último, agora está entre a A ou a D. Aldeído, álcool, ácido carboxílico, éster ou éter? Éster?
éster. Professor, a diferença entre do éster e do éter, tipo, um liga com carbono, é o éster, e o éter não, né? É com outra coisa. Não. A diferença é que o éster tem C dupla O e o éter não tem C dupla O. Então aqui, né, desse jeito que ele está colocando com os carboninhos aqui, para ser éter, ele teria que representar assim, ó, carbono, oxigênio, carbono. Para não esquecer, né, antigamente eu pensava assim, éter e éster. O éster tem um S a mais, tem um S, né, tem uma coisa a mais no nome que é o S, se a gente for comparar. Então ele tem que ter alguma coisa a mais no grupo, que é o dupla O. Essas coisas que a gente vai fazendo assim para... Bom. Vai criando essas coisas assim para ver se acerta, né? Aqui, ó, reconhecer funções, ó. Ai, quantas funções, professor? Pois é. Tem muitas funções, mas ele não quer todas, né? Ele quer... tem amida e éster. Se tiver amida e éster, você assinala. Se não tiver, você daí não assinala, né? Ou assinala e erra, também tem essa opção. Então, vamos ver o que tem de diferente. Aqui eu tenho um C dupla O, OH. Alguém já lembra o nome dessa função? Não lembra? Ó, ácido carboxílico? Ácido, isso. Daí, continuando, ó. Continuando, aqui eu tenho um C dupla O, daí eu vou ver onde ele está ligado. Esse C dupla O está ligado em carbono dos dois lados. Então, aqui eu tenho uma outra função. C dupla O com carbono dos dois lados. É o éter, né? O éter não tem C dupla O com carbono dos Não. dois. É o éster. O éster Dupla O. tem um O a mais, né? É C dupla O e carbono. Não é só o C dupla O com carbono dos dois lados. O que muda de um para outro é pouco mesmo, né, gente? Tem que ir treinando aí. É cetona, ó. C dupla O com carbono dos dois lados é cetona. Então, aqui eu tenho uma cetona. Aqui embaixo tem um nitrogênio ligado em carbono. Aqui é carbono e aqui tudo bem que vai ser um ciclinho aqui, mas não importa, é um carbono. Então é nitrogênio ligado a carbono só. É amina ou amida? Amina? Amina. Isso, para ser amida teria que ter o C dupla O Mas nem tem ligado. a mina no. Não, tem sim. Nas alternativas. Não sei, eu tô vendo aqui primeiro, depois eu vou. Bom, aqui tem uma outra mina, tá? Então não vou colocar de novo. Tem uma outra mina aqui também, né? Aqui tem bastante amina. Mas falta uma outra função que daí não apareceu, que é o flúor. É um halogênio ligado em carbono. Então aqui eu tenho um aleto. Essas são as funções, tá? As que eu não O resto circulo é porque repete, aqui é aleto, aqui é amina, aqui é amina, aqui é amina. Então, agora tem que ver o que dá. Amida éster não tem, ácido e amina tem. Aldeído não tem, amida não tem, assim vai. Esse exercício aqui, não sei se vocês sabem, né? Que o Enem usa muito isso. Tem questões de nível 1, 2 e 3, né? Em termos de complexidade. Esse que é a habilidade é identificar, são as questões fáceis, questões de nível 1. Então, aquelas que vocês não podem errar, tá? Porque é bater o olho e identificar. Mas eu confundo. Mas não tem problema confundir, daí erra, né? Tem problema para vocês daí, né? Mas é identificar, tá? Então, são questões de nível 1. Agora, se ele desse estrutura, se ele desse nomes para relacionar com alguma coisa diferente de estrutura, daí vai ficando mais, né, complexo aí. Falta mais essas daqui. Deixa eu ver que horas são. Não, tá bom, gente, porque cansa a nossa beleza.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, porque quando a gente for semana que vem, né, retomar, é bom revisar sempre. Não adianta ficar querendo passar tudo de uma vez. Daí a gente revisa os grupos e continua, tá? Então, por enquanto, eu vou parar aqui. Então, aqui, ó, eu vou escrever. Continua, porque eu vou postar os slides. Daí tem gente que vai achar que ficou incompleto. Continua em... Que dia que é hoje? 14. Continua em 21/9. Até mais, eu escrevi aqui assim, ó, até mais. Pronto, tá bom por enquanto. Deixa eu salvar aqui. Salvei. Parar de compartilhar. Alguma pergunta? Não, eu não tenho. Gente, é assim, é que eu acho válido estudar essa parte, porque sempre tem, e não tem conta, né? Eu sei que a maioria dos alunos tem dificuldade nos cálculos. Não adianta, tem dificuldade, porque precisa transformar a unidade, porque precisa acertar a notação científica. Então, é claro que vale a pena estudar também, mas pelo menos esse daqui, para quem prefere só teoria, já ajuda mais. Então é isso por enquanto. Deixa eu parar a gravação. Obrigado pela presença.